Mas, antes disso, tem um outro Flamengo e Palmeiras que está onipresente, é o Flamengo e Palmeiras da Liga. Então, o presidente do Flamengo... E aqui vamos tentar contar o que está acontecendo de fato. Quem assinou o acordo da Libra foi o ex-presidente Landim. O fato Está começando o evento na CBF, estou de olho na televisão, justamente para poder também dar informação assim que ela sair aqui, né? O presidente Chaldi vai falar sobre o calendário. Eu estou com um olho lá, um olho aqui. Tipo, me ajuda. O Landim assinou o acordo e a filiação do Flamengo ali. À época, não estavam detalhados os pormenores da divisão do dinheiro entre aberta, fechada e pay-per-view. No Estatuto da Libra, a previsão de unanimidade, o que já é, na minha opinião, uma questão de quase insolvência, porque os times serem unânimes em alguma coisa é bem difícil, mas, de qualquer forma, tem essa previsão. E aí, Pipe, existiam 3 cenários para divisão e, segundo informação da Libra e dos clubes, ficou aprovado o cenário 1, que é esse cenário que o atual presidente do Flamengo não aceita, que é de uma divisão que ele considera desproporcional àquilo que o Flamengo representa como audiência, principalmente de pay-per-view. E aí ele entrou na justiça para bloquear parte desse pagamento e já há 2 depósitos judiciais da Globo, que foi quem comprou os direitos de aberta, fechada e pay-per-view dos times da Libra. E aí, na sequência disso, na semana passada, ao ser concedida essa liminar ao Flamengo de bloqueio desse dinheiro até novas discussões, os clubes começaram a se rebelar. Então, o São Paulo publicou nota, o Palmeiras publicou nota, Santos prometeu sair da Libra, e aí tal. E ontem, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, deu uma entrevista com frases fortes, dizendo que, então, deixa o Flamengo jogar sozinho. Foi o Flamengo para jogar com o time B dele, saímos todos. Esse impasse não é tão simples assim, Pipe, porque os contratos estão assinados e a Globo está lá. Ela não vai tirar o Flamengo e o Flamengo não vai sair. Então, para ser saído do Flamengo agora, eles vão ter que sentar e conversar, não vai ficar adiantando atirar. Não vai ter solução pacífica para isso, até porque, como você bem disse, o contrato está assinado. Não dá nem para pensar e falar, bom, então nós vamos formar uma outra liga, deixa o Flamengo sozinho na Libra, porque seria também, porque eu não conheço as multas e as cláusulas que versam sobre uma eventual saída, sobre algum tipo de rescisão, mas deve ter. Ninguém faz um contrato desse montante sem cláusulas rescisórias com multas previstas. Então, é, de fato, um assunto muito complicado. Porque, veja, o Flamengo recorreu, o Flamengo não concordou, foi à justiça e, na primeira instância, a decisão não foi favorável ao Flamengo, que recorreu, e numa instância superior, então, ele conseguiu que o embargo desses recursos, né? Enfim, a desembargadora, lá na segunda instância, decidiu pelo bloqueio dos recursos pagos pela TV Globo. Então, o que isso significa? O Flamengo ele exige uma outra divisão. O Flamengo alega que teria 47% da audiência, enfim, dos pacotes vendidos e tudo mais. Só que, desde sempre, esse é um assunto muito... embora ele tenha uma parte objetiva, ou seja, bom, meu clube vendeu mais pacotes, teve mais assinantes compraram os pacotes de jogos do meu time, e isso significa que meu time, então, teria direito a uma fatia maior. Beleza? Aí vem a questão da audiência. Bom, meu time tem 10 pontos de audiência, o seu tem 7, então eu mereço mais. Só que aí entra num campo subjetivo e que não vai ser resolvido nunca. Por quê? Eu me lembro muito bem do então presidente do Corinthians, André Sanches, sacando um argumento muito bom, que é o seguinte: a torcida do Flamengo é a maior do Brasil, é maior que a do Corinthians. Porém,
quem é que tem maior poder de consumo? A torcida do Corinthians ou a torcida do Flamengo? Por que essa dúvida? Porque a torcida do Corinthians ela é a maior no principal mercado consumidor do país. Então, a Libra, por exemplo, ela tem Flamengo de um lado, mas também tem Palmeiras e São Paulo. É óbvio que o Flamengo tem mais torcedores do que Palmeiras e São Paulo somados. As Palmeiras, São Paulo e Santos. Mas e aí? Juntando Palmeiras, São Paulo e Santos, que tem mais torcedores no principal mercado consumidor do país, como é que ficaria, então, a questão do potencial de consumo? A audiência de um jogo do Flamengo na TV aberta, ela vai ser sempre maior. Mas e aí? E como é que fica, por exemplo, a soma dos três, a audiência somada dos três no maior mercado consumidor do país? Então, essa é uma boa dúvida. Agora, a segunda questão é que, de fato, o presidente Landim assinou o contrato da Libra, entrou nisso e tal, mas o Flamengo alega que não há também assinatura dele em relação a essa divisão. E esse é o argumento do Flamengo. Opa, então apresenta um documento assinado pelo presidente Landim, dando aval a essa divisão. Então, acho que também é necessário que o presidente Landim se pronuncie em relação a isso. Assinei ou não? Dei aval ou não? E a Leila, tomando frente disso, primeiro que, mais uma vez, ela se coloca num polo oposto ao Flamengo, é do jogo, principalmente quando a gente fala num ambiente de crescente espanholização do futebol brasileiro, mas tem um significado simbólico muito forte nisso. Quem está se posicionando contra essa posição do Flamengo é quem menos precisa dessa grana, porque a bolada em relação ao budget do Palmeiras nem é tão significativo assim. O Palmeiras, no ano passado e no primeiro semestre desse ano, se não teve faturamentos maiores que os do Flamengo, foi quem mais foi o clube de maior superávit, portanto, não é alguém que esteja com o Pires na mão, mas o Palmeiras, dessa forma, também se coloca ao lado de quem depende, sim, e muito desse recurso. Tudo que a gente fala aqui, daqui a pouco vou falar um pouquinho do que está acontecendo lá no Corinthians também, tem política envolvida, evidentemente, não tem só os interesses esmeraldinos na história. As posições que a Leila tem tomado há bastante tempo, inclusive em relação a uma aproximação, desde o Edinaldo, uma aproximação mais firme à CBF, tem outros interesses também, inclusive interesses pessoais, ok, legais, as pessoas podem reclamar, mas ela tem interesses dela, e muito se fala da Leila depois do Palmeiras. Então, é bom também a gente separar o que é Leila, o que é Palmeiras contra a Rapa. Nesse caso, não é contra tudo e contra todos. Aqui é o Flamengo contra tudo e contra todos, porque eu coloquei Leila versus Flamengo aqui no nosso banner, mas nesse caso é o Flamengo de um lado e a Leila sendo a voz de todos.